é que este documento que foi dito aqui, que é relativo ao apoio às audições, praticamente dos que estão aqui presentes, mais ou menos as contas feitas, assim de forma muito grosseira, devemos ter aqui 300 pessoas nesta sala. Das 300 pessoas, provavelmente, só 10 pessoas é que têm conhecimento do documento. Então significa que 90% das pessoas que estão aqui, primeiro, não conhecem, não sabem da existência deste documento. 2, nem sequer tiveram o documento, mesmo por improviso, para acompanhar a leitura. Portanto, isso do ponto de vista psicológico, penso que a doutora sabe muito bem, sei que estudou comunicação, a concentração humana, ela varia de 12 em 12 segundos. Então, de 12 segundos, a pessoa se desconcentra, depois tem que se concentrar de novo. Agora, imagina uma leitura de um documento durante 1 hora, que você não tem nem sequer uma folha para se orientar. Significa que as pessoas estão aqui, pura e simplesmente, a fazer papel físico, presença só. Então, 2, estamos aqui a falar de cenários políticos. Cenário, digamos, o cenário profundo, de transformação profunda, reforma profunda, cenário moderado e então continuidade. A primeira questão que eu coloco aqui é: qual foi a base para se fazerem estas 3 categorias? Qual foi a amostragem das pessoas que foram ouvidas e qual foi a percentagem das que disseram que querem profundas, das que disseram que querem moderadas e das que disseram que querem continuidade? Porque se não houver uma clareza em relação à amostragem, este exercício vai se converter num exercício de manipulação psicológica e social. Vou dar um exemplo muito simples. Ana Mola foi o primeiro partido que fez uma escutação paralela em outubro do ano passado. E nós apresentamos números. Quando submetemos a nossa proposta para o Denis, depois vai falar aqui da nossa proposta de quase 500 páginas, o Denis vai falar sobre isto. Quando nós apresentamos esta proposta, nós indicamos a metodologia que usamos para buscar as informações. E a metodologia que nós usamos foi uma metodologia de recolha de informações virtuais. E nós tivemos 68.850 pessoas que responderam a todos os nossos inquéritos. E nós pegamos as 68 mil pessoas, dividimos em categorias de respostas. Das pessoas que queriam um regime semipresidencialista, os outros que queriam um regime ainda presidencialista, os outros que queriam um regime parlamentar. E nós dissemos, das 68 mil, 10% pediu isto, 20% pediu aquilo. Agora, a minha pergunta é: profundo, moderado e continuidade. Qual é a amostragem das pessoas que foram consultadas? A nível virtual? A nível presencial? Como é que foi feita essa amostragem? Quem são essas pessoas? Porque se isso não for apresentado... A cerimônia de abertura do Diálogo Nacional Inclusivo ficou marcada por um dos momentos mais aguardados do dia, a chegada de Venâncio Mondlane. Recebido com grande atenção pelos presentes, o político participou oficialmente na primeira sessão do processo e aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem forte sobre o futuro de Moçambique. No seu discurso, Mondlane defendeu que o diálogo deve ser um espaço de verdade, respeito e compromisso com os interesses do povo, sublinhando que o país precisa de soluções concretas para ultrapassar os desafios políticos, econômicos e sociais que enfrenta. É um exercício de manipulação. E na técnica de informação há uma coisa que chama-se de framing. Framing é manipular as pessoas, não para aquilo que as pessoas querem pensar, mas para aquilo que nós queremos que elas pensem. Então as pessoas têm ideias concretas do que querem reformas. E nós arranjamos categorias que conduzimos as pessoas a pensar de acordo com as categorias que nós impusemos. Então isso não é diálogo, isso não é escutação. Isso é manipulação psicológica. Isto também tem uma linguagem que chama-se de agenda settings. Quer dizer, é uma agenda imposta. E as pessoas depois têm que escolher de acordo com uma pré-conceição já pré-definida. Este é um dos aspectos metodológicos que eu queria fazer. E nós também queríamos dizer que nós submetemos várias cartas já ao COT, que não tivemos respostas até agora. Mesmo o desvio da agenda, nós temos uma carta, trazemos aqui todas, não foi respondido. A questão dos prazos, a falha nos prazos, nós submetemos uma carta à COT também a indicar que os prazos estavam a falhar. O primeiro ciclo já devia ter terminado no ano passado, mas nós já estamos em junho, quando estamos a introduzir o segundo ciclo. Portanto, estas cartas todas foram enviadas à COT e até hoje, que estou aqui a falar, a COT não respondeu a nenhuma delas. Mas nós, como não nos cansamos, temos hoje também, depois da minha intervenção, vamos submeter o que eu estou a falar, não vou dizer tudo, vamos submeter mais uma carta, a 5ª carta, vamos submeter ainda hoje, que fala de alguns aspectos que eu estou aqui a levantar. Agora, vamos lá para o conteúdo, dos conteúdos. Por exemplo, eu não vou falar de muita coisa, vou deixar o ministro depois falar sobre isso, mas eu vou dizer uma coisa. Toda a situação que surgiu neste país, que levou à instabilidade deste país, é muito simples. A situação que levou à instabilidade deste país chama-se verdade eleitoral. O que levou à instabilidade deste país foi fraude eleitoral. O que levou... Ao longo da sua intervenção, Venâncio Mondlane destacou que a inclusão nacional só fará sentido se todas as sensibilidades políticas e sociais forem realmente ouvidas.
O político frisou que o momento exige coragem para enfrentar os problemas do país e apelou à construção de consensos que permitam fortalecer a democracia, promover a justiça e garantir melhores condições de vida para os moçambicanos. As suas palavras foram acompanhadas com atenção e geraram forte repercussão entre os participantes e nas redes sociais. Os moçambicanos, os jovens, a irem para a rua protestarem é porque queriam que aquilo que depositaram na urna correspondesse aos resultados que foram anunciados pelos órgãos eleitorais. Essa é que é o cerne, é a coluna vertebral de todo este diálogo. Tanto mais que a pessoa que está a falar aqui, foi provado isto, até dito pelo professor Severino Benha, foi a primeira pessoa que fez o documento base que serviu de sustento para o tal chamado acordo político. Os 20 pontos que eu enviei em novembro de 2024 para o antigo presidente Filipe Jacinto Nunes, em que mostrava o que devia ser os pontos fundamentais das reformas do país. E o que acontece é que hoje estamos a desviar o foco daquilo que é o essencial que levou à instabilidade deste país. Por isso eu não vou me perder de muita coisa, eu vou entrar logo nas questões eleitorais. Bom, o que nós temos? Identificou-se uma série de problemas. E um dos problemas identificados é a lentidão no anúncio dos resultados eleitorais. Eu diria, não só a lentidão, mas também a manipulação e o adultério, se permitirem o termo, da verdade eleitoral depositada na urna. E depois, nós entramos aqui nas soluções e eu acho... O discurso de Venâncio Mondlane tornou-se um dos assuntos mais comentados após a abertura do Diálogo Nacional Inclusivo. Muitos consideram que a sua intervenção trouxe reflexões importantes sobre o rumo que Moçambique deve seguir, enquanto outros aguardam para ver quais serão os resultados concretos deste processo. Independentemente das diferentes opiniões, a participação de Mondlane reforçou a importância deste momento político e aumentou a expectativa em relação às próximas etapas do diálogo, que poderão influenciar o futuro do país.